Boa tarde, professor Flávio. Olá, professora, como vai? Espero que tudo esteja bem. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de fazer essa live. Vamos só esperar. Já tem até muita gente aí, 9 pessoas. Eu vou fixar o comentário aqui sobre o tema da live para quem for chegando, né? Para a gente começar. Então, perfeito. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso bate-papo. Professora, é uma alegria atender ao convite para conversar acerca de tema tão relevante. Eu acho que na vida dos alunos, se os alunos soubessem o quanto o TCC ou seus trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses Uhum. podem contribuir para a carreira deles, eles com certeza levariam o tema mais a sério. Com certeza, concordo plenamente. Quando eu vi aquele seu vídeo, daquelas dicas que você falou sobre o capítulo histórico, aí me surgiu essa ideia. Eu falei, não, vou convidar o professor Flávio, porque é sempre bom a gente ter outras pessoas falando, pensando a mesma coisa que a gente. E eu sempre critico essa questão do capítulo histórico, né? Quando os meus alunos vêm falando e tudo. Gente, antes da gente iniciar e eu passar a palavra para o professor Flávio, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aí, muitos alunos queridos, muitos colegas, muita gente querida. Agradecer imensamente ao professor Flávio por ter aceitado o convite. E já vou iniciar já apresentando o professor Flávio. Gente, para quem ainda não conhece essa pessoa ilustre e ainda não segue, vocês têm que seguir no Instagram, professor Flávio Pedron. Todo mundo tem que seguir ele. E ele é professor de processo civil, né? Eu vou falar aqui um currículo aqui bem resumido dele, porque ele tem muito mais do que isso aqui, mas não ia dar tempo de eu falar tudo, né? Então, ele é doutor e mestre em Direito pela FMG, professor adjunto do mestrado em Direito da Universidade Federal de Não, Goiânia, é UniFG. Isso. UniFG da Bahia, professor adjunto da PUC Minas, graduação e pós-graduação, professor titular do IBMEC, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, advogado e sócio do escritório que leva seu nome, Pedron Advogados. Né, professor? Então, é uma alegria muito grande, né, estar com você aqui nesse dia, falar sobre esse tema tão relevante, como você mesmo disse, né? Muita gente não leva tanto a sério o primeiro registro que nós temos da vida acadêmica de uma pessoa, né? Que provavelmente, se ela for seguir a carreira acadêmica, de fazer uma pós-graduação, ela vai ter esse histórico, né? Então a gente precisa, eu acho que a gente pode começar você falando aí a respeito dessa importância. Perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela honra de ter essa conversa com a senhora acerca de um tema que eu acho que é um tema palpitante para todo mundo que é professor, né? Professor não é só dar aula. Eu acho que o verdadeiro professor ele tem que tocar os alunos e despertar o senso crítico e o senso de pesquisa. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu digo muito para os meus alunos da graduação, principalmente quando eu estou lecionando o processo civil, e falo para eles do tratamento dos recursos destinados a tribunais superiores. E que uma das maiores dificuldades que os advogados têm no momento de redigir um recurso especial, um recurso extraordinário, um recurso de revista, é exatamente não saber trabalhar a ideia de uma tese, não saber construir um raciocínio abstrato, porque essa é a espinha dorsal desse recurso. E aí ele muitas vezes se perde na discussão fática e aí é surpreendido, por exemplo, com a famosa súmula 7 do STJ, dizendo, olha, aqui não é o lugar de discussão de casos, não se presta tal veículo e, consequentemente, fica para as instâncias anteriores. E eu falo com eles que, de certa maneira, um bom advogado que sabe militar no campo dos tribunais superiores, elaborando esses recursos, é porque ele levou a sério o TCC. É porque exatamente ele aprendeu a pensar em abstrato. E Eu isso vai fazer toda a diferença. achei interessante você colocar esse ponto, porque eu iniciei falando sobre a vida acadêmica, mas eu sempre falo também em sala de aula, gente.
trabalho de conclusão de curso é um dos primeiros contatos que vocês têm com a pesquisa, e para a vida profissional como advogado, é imprescindível saber pesquisar. E para você saber pesquisar, você precisa ter uma noção de metodologia, né? Você precisa ter uma noção do que é um problema, né? Porque, como você está dizendo, num recurso, o objetivo final é tentar virar, né, anular, revogar a sentença, né, ou qualquer outro objetivo de mudar o pensamento, o fundamento, né, e o dispositivo daquela decisão. Então, para você chegar a esse objetivo, você tem que caminhar metodologicamente para esse objetivo, né, Flávio? E por isso mesmo, a pesquisa, talvez ela nos ensina algumas coisas importantes. Disciplina, organização, senso crítico, e tudo isso a gente vai carregar para a nossa vida, independente da profissão, dentro ou fora do direito que a gente queira escolher, ou que a vida nos escolha, nós vamos ter uma capacidade muito grande de aproveitar essas competências. E por isso, a atividade de pesquisa, ela é, ou deveria ser, uma experiência que todo mundo deveria vivenciar dentro das universidades. Eu falo porque eu tive a oportunidade de trabalhar com iniciação científica, quer dizer, eu passei por todos os degraus que a gente pode imaginar em termos de pesquisa, né? Desde a iniciação científica, ao TCC, ao trabalho de conclusão de curso de especialização, a uma dissertação, a uma tese e por aí vai. E acima de tudo, o que eu mais aprendi, talvez foram essas 3 competências. E que me habilitam como professor, que me habilitam como advogado, que me habilitam para um universo de fatores. A gente talvez aprenda, talvez uma 4ª competência, a ser menos dependente dos outros, inclusive. Exato. Tem que ficar perguntando, né? Para saber pesquisar, gente. Eu recebo muitas mensagens de alunos. Professora, como que eu faço um caso assim? Acabei de pegar. E aí, muitas vezes eu percebo que se a pessoa tivesse uma boa noção de pesquisa, ela saberia fazer sozinha, né? Responder sozinha e se emancipar, que é o mais importante, né? Exato, exato. Então, essas 4 competências, elas são fundamentais, independente se você quer a vida acadêmica, não quer a vida acadêmica. O TCC te ensina mais do que aquilo que você coloca no papel. E por isso essa experiência ela é tão importante e ela é tão enriquecedora. Exato. Vamos começar, né, Flávio? Que a gente preparou aqui alguns Sim. tópicos para a gente tratar. Eu acho que a gente precisa começar para a gente não conseguir falar pelo menos a maior parte deles, né? Então, uma coisa que muitos alunos me perguntaram aí quando eu abri a caixinha de perguntas é como começar, né? Como começar um artigo, uma pesquisa, como que eles podem iniciar escolhendo o tema? Eu acho que a primeira coisa, né, é a gente pensar que o tema tem que refletir um campo do conhecimento que você gosta. Porque vai chegar um momento que aquilo é cansativo, é enfadonho. Então, se você está fazendo uma pesquisa em algo que não te desperta, em algo que não te motiva, isso deve ser um castigo. Eu não sei, eu nunca tive essa experiência exatamente. Então, isso deve ser um castigo. Quando você seleciona algo, porque, por exemplo, muitos alunos chegam para mim e dizem: Pedro, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero escrever o TCC em processo civil. Eu falo, perfeitamente, mas o processo civil é muito grande. Então, o que te despertou? Suas aulas. Eu falei, tá, mas eu dou aula de teoria geral do processo, eu dou aula de procedimento de conhecimento, eu dou aula de recursos, eu dou aula de execução. Nós estamos falando do quê? Deve ter alguma coisa que te colocou uma pulga atrás da orelha, que em algum momento você parou, olhou para aquilo ali e falou assim, não, eu não concordo. Não é bem isso. E está disposto a correr atrás. E vai se sentir motivado. Eu acho que o combustível da pesquisa é essa curiosidade, ou às vezes é essa pulguinha que fica te incomodando. E aí esse incômodo, ele te faz fazer perguntas. Ele te tira da zona de conforto. E aí você dá o primeiro passo para a pesquisa. E isso é importante.
Então, você pensa num tema que te apaixona, porque realmente você tem que se apaixonar para você ter essa experiência. Você tem que ter essa, talvez não paixão, mas uma relação de amizade, uma relação de simpatia. E é esse desejo que vai te motivar a pesquisar. E depois você tem que pensar em um problema, porque, infelizmente, não existe pesquisa sem problema. O ato de pesquisar é o ato de indagar. E, às vezes, ocorre um problema curioso, né? O aluno chega com algumas ideias, e eu não sei se isso é das novas gerações, mas eu tenho, às vezes, me divertido com alguns problemas que eles trazem. Desde, né, do aluno que tem como problema não ter problema, e aí, consequentemente, ele está perdido e ele quer abraçar tudo que aparece na frente dele. Há alunos extremamente ousados nos seus problemas. O problema é que, às vezes, essa nova geração ela tem uma ousadia que eu acho que é inflacionada, né? Talvez aqui fruto de uma criação onde os pais incentivam demais e o aluno acha que ele tem um valor ou a genialidade de que ele tem que descobrir a roda na pesquisa dele. E não é bem isso. Ou seja, são passos de bebês que funcionam na pesquisa. Mesmo uma pesquisa onde você tem que ter uma ideia original, como doutorado, essa construção é um passo. Você está dando uma contribuição. Você está trazendo uma reflexão, mas você não precisa reinventar a roda em área nenhuma do conhecimento. Ao contrário. E às vezes chegam alunos, eu tive um aluno uma vez na graduação da PUC, que eu achei muito engraçado, porque eu terminava uma aula e ele virou para mim e disse, olha, eu queria trocar uma ideia acerca da minha tese. E eu falei, desculpa, tese? Você está dizendo TCC? Não, eu sou irregular. Eu estou aqui no 6º período fazendo processo civil, mas eu sou irregular. Na realidade, eu tenho que estar no 10º e eu vou formar agora esse semestre. Eu já até defendi meu TCC, mas os elogios da banca me fizeram acreditar que eu tenho uma tese. E aí eu falei com ele, calma, né? Você está pensando em dissertação? Não, eu acho que eu tenho uma tese. Eu falei, cara, nem quando eu escrevi a minha tese eu realmente acreditava que eu tinha uma tese. E eu falei, que autoestima. Sabe? Que autoestima. Eu queria comentar assim, um pouquinho, concordo com você, e eu falo dessa dica. Para nível de graduação e pós-graduação, gente, eu dou a dica o seguinte: você tem que se lembrar daquela aula instigante. Aquela aula que você assistiu e falou, nossa, eu queria saber mais sobre esse assunto. Nossa, que aula foda, né? Dá vontade de bater palma para o professor. Né? Então, é essa aula que você vai conseguir, talvez, tirar uma ideia. E outra coisa que eu queria comentar, um assunto que você disse. Gente, não importa se você... O melhor professor é o professor Flávio Pedron, que é de processo civil. Se você não gosta de processo civil, mas gosta dele ou da aula dele, não adianta pesquisar sobre processo civil. Você tem que pesquisar a área da sua afinidade e não da afinidade que você tem com o professor. Né? Então, eu queria deixar isso também. E a questão do problema, eu acho que o problema que o professor está falando, e eu queria reforçar, o problema tem que ser realmente um problema e não um assunto interessante que já está pacificado. Então, um aluno, por exemplo, chegou para mim e falou assim, professor, eu quero escrever sobre a sucessão da companheira. Não, mas a sucessão da companheira já está pacificado no STF. Então, assim, o que você vai discutir sobre isso? Né? Não há nenhum ponto assim, que justifique uma pesquisa nesse sentido. Né? Eu acho que, infelizmente, fazendo uma meia-culpa da academia, alguns colegas nossos vendem também uma ideia de subaproveitamento do TCC. E que realmente dizem para o aluno, escreve qualquer coisa. 10 páginas ali já serve como TCC e já dá para você ser aprovado ou alguma coisa do gênero. Ao invés de exatamente buscar despertar o aluno, buscar convidar o aluno para uma reflexão e exatamente, o problema, a primeira coisa, ele tem que te tirar da zona de conforto.
Se o seu problema ele puder ser resolvido com 3 páginas do Google, então você não tem um problema. O problema ele tem que ser uma pergunta. E uma pergunta que te desloque a produzir uma reflexão crítica acerca daquilo que a teoria da metodologia vai denominar de estado da arte. Ou seja, o tema foi tratado por várias pessoas. Ok, mas será que eu posso dar uma contribuição? Infelizmente, muita gente diz para o graduando: ah, não, você não precisa disso. Diz aí que você quer tratar sobre a sucessão da companheira, e aí você vai descrever os artigos do Código Civil, pega ali umas 2 decisões judiciais, talvez uma do STJ, uma do seu Tribunal de Justiça, dá um comentáriozinho aí e, bom, toca para frente que você vai ter o seu TCC. E, na realidade, aí esse TCC está sendo subvalorizado. Né? Primeiro, por uma questão muito simples. Ele não vai te estimular. O problema é, mais uma vez, o combustível. É ele que dá o gosto. Basta a gente imaginar que qualquer tipo de experiência estética, ela tem que nos tirar dessa zona de conforto. Você vai assistir um filme, o filme te coloca perguntas. E é isso que a gente tem que transportar para a academia. Exatamente. Então você tem que pensar numa pergunta, mas é claro que eu, particularmente, eu aprendi com o maior orientador que eu já tive, aliás, o único, que foi o professor Marcelo Catoni, que sempre me orientou, desde das iniciações científicas até a tese. E o Marcelo sempre ele me ensinou algo interessante, onde ele dizia o seguinte: não existe distinção qualitativa entre TCC, dissertação e tese. Ou seja, se você tiver realmente, igual esse menino de autoestima elevada, a capacidade de produzir uma pergunta original na graduação, então faça. Então faça. Né? Vamos deixar que essas perguntas sejam feitas e conduzam a pesquisas realmente interessantes. Eu já tive experiência, por exemplo, de um trabalho de iniciação científica, junto com 2 bolsistas da PUC Minas, se transformar em um livro sobre RDR. Porque os meninos abraçaram isso, com unhas e dentes. Então, eles correram atrás e ficou um trabalho muito bacana, exatamente, por conta dessa perspectiva. Né? A forma com que eles... E isso acabou virando também o TCC deles. E aí, de uma forma muito curiosa, um dos professores da banca, eles até defenderam um na sequência do outro, e o texto de um complementava o texto do outro, um professor reclamou isso, disse o seguinte: mas isso não é um TCC. Vocês foram além. Vocês trabalharam com doutrina estrangeira, vocês trabalharam com jurisprudência, porque vocês estão comparando o IRDR com a Mustafefar alemã, vocês foram lá atrás, na jurisprudência alemã, para contar essa história para a gente. Quer dizer, eu nunca vi o TCC desse jeito. Só que de uma maneira negativa, inclusive. E não de uma maneira positiva para estimulá-los. Né? O que também é uma pena. Ou seja, quando eu recebo, seja para orientar, e vejo a potencialidade desse trabalho, ou quando eu tenho a oportunidade de fazer parte de uma banca, onde eu vejo que o cara pode dar voos mais altos, eu acho que a gente tem uma função moral como professor, de dar esse estímulo, de permitir que isso seja alcançado. Então, sobre o problema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. O problema é uma pergunta. É uma pergunta que você tem que fazer, e essa pergunta vai te conduzir a um caminho que é a pesquisa. E tem que ser uma pergunta dentro de um espaço do conhecimento que te chama a atenção, que te provoca de alguma forma. Aí a gente tem plena condição de iniciar o processo de pesquisa. Só que eu tenho uma preocupação, e também herdada do professor Marcelo Catoni, e eu tento passar isso para os meus alunos de pós-graduação estrito sensu, é que quando a gente orienta um trabalho, quando a gente escreve um trabalho, o trabalho não pode ser simplesmente um devaneio mental. Ele tem que se justificar. Ou seja, ok, eu vou fazer esse trabalho porque eu vou responder essa pergunta. Mas que caminhos essa pergunta pretende me levar? Essa pergunta é uma pergunta que realmente
alguém vai ter curiosidade de ler? Ou seja, ela tem algum impacto? Ela tem uma contribuição transformadora? Porque isso é fundamental também. Então, de certa maneira, a construção do problema e da justificativa caminham em paralelo. Né? O seu problema tem que se justificar, e ele tem que se justificar a partir de uma discussão prática. E isso é importante, até para que a gente não discuta sexo dos anjos em uma dissertação, em uma tese, ou mesmo em um TCC. Né? E isso é muito legal. Então, quando a gente consegue mostrar, às vezes, para o aluno esse primeiro mapa da mina, eu vejo que na cabeça deles a coisa se ilumina. Eles falam, então, peraí, então é isso. Aí você fala, é isso. E isso vai ter uma aplicabilidade prática lá na frente. Então, trata com carinho, porque Exato. pode ser útil. E eu acredito assim, eu falo sempre para os meus orientandos, gente, vocês precisam se orgulhar do trabalho de vocês, né? E não pode fazer revisão bibliográfica, porque contar como funciona a teoria da imprevisão nos contratos, isso já está superado, isso não interessa a ninguém é mais um entre 1 milhão de artigos já escritos, né? Então, o que você precisa pensar é o seguinte, o que eu posso contribuir que ninguém disse ainda sobre a teoria da imprevisão? Né? No caso da pandemia, seria um tema... Olha o tanto de assunto, de problemas que nós temos na pandemia, né, Flávio? Com certeza. Eu acho que, assim, na vida contemporânea, talvez o que não falte são problemas. A toda esquina há problemas. Se a gente abre uma revista jurídica, o Conjur, o Migalhas, o Empório, nós vamos ver um monte de coisa, e um monte de coisa vai nos provocar. Nós vamos ser capazes de antever aqui problemas, e às vezes o problema pode decorrer também de uma crítica de jurisprudência. Já é também um problema interessante. Quer dizer, não é porque, por exemplo, o STJ ou o STF decidiu assim ou assado uma determinada questão que ele está certo. Às vezes esse é o problema, mostrar para o tribunal que ele pode eventualmente se encontrar equivocado. E foi bom você tocar nesse assunto aí sobre migalhas, esses sites, né? Que há um tempo atrás, né? Eu queria que você desse a sua opinião, porque assim, muita gente critica. Eu vejo em bancas alguns professores criticando quando o aluno cita algum artigo do Migalhas, do Conjur. E eu discordo. Eu acho que assim, teve uma evolução, realmente lá no início, antigamente, não era, vamos dizer assim, tão desenvolvido como atualmente é. E eu falo sempre para os meus alunos, gente, pega esses sites para vocês tirarem uma ideia. Os artigos são curtos, são no máximo aí 5 páginas. Então, uma ideia inicial que vai te levar para algum caminho mais aprofundado, né? E eu não critico de graça a citação desses artigos, né? Desde que haja um contexto para tanto. Eu concordo. Eu acho que, assim, a gente tem que entender que eles são revistas jurídicas. Eles não são os periódicos. Eles não têm o peso de uma revista com Qualis, por exemplo. Mas eles têm a sua validade, até porque eles têm conselho editorial. Ou seja, não é qualquer coisa. Eu costumo brincar que a internet ela aceita muita coisa. E, eventualmente, né, você pode publicar em determinados sites, literalmente, qualquer coisa. Mas eu tenho sites com um grau de autorização, digamos assim, ou de reconhecimento científico extremamente interessantes. É claro que a proposta desses sites é uma proposta mais ensaística, ou muitas vezes jornalística. Eu dou simplesmente um estalo, porque é muito pequeno. São 15 mil caracteres, pronto, acabou. A notícia ela é um drops. Você diz o seguinte, olha, eu penso isso, e pá, joga ali para, consequentemente, ver. Às vezes eu faço isso, né? Eu escrevo com uma certa regularidade para o Conjur, e às vezes eu pego um texto e testo o tema sobre a forma desse ensaio. Eu digo, olha, vamos discutir sobre uma interpretação da atualidade da súmula 410 no STJ, até gravei um vídeo recentemente aqui para o Instagram, você joga lá para ver como é que as pessoas vão reagir. E às vezes você colhe retornos e vai trabalhando o seu artigo científico com isso.
Então é interessante, né? Não é desautorizado, bom, pelo menos eu não penso dessa forma, porque há um trabalho sério de seleção desse material. E isso é legal, né? Isso é interessante, isso é positivo. E também é interessante que, até para que o aluno perceba uma coisa curiosa, é que às vezes realmente, quando o aluno ele quer trabalhar um tema muito novo, ele vai encontrar lá as pequenas referências para ele ir construindo. Porque, às vezes, um artigo, para ele ser publicado numa revista com periódico com qualis mais alto, ela tem um trâmite burocrático um pouco complicado. E, às vezes, quando o artigo sai, ele sai já quando a discussão já começou a mornar. E aí é complicado. Né? E aí, às vezes, é complicado. Ô, Flávio, eu queria que você, já puxando um gancho aqui para o projeto, queria que você falasse um pouco sobre a importância do projeto, porque é o seguinte, né? Em algumas instituições, a gente tem uma divisão entre TCC 1 e 2, né? O TCC 1 seria ali aprender a fazer o projeto, e o TCC 2 seria a confecção do trabalho de conclusão de curso propriamente dito. Então, muitos alunos levam o TCC 1 tipo assim, eu vou copiar do colega e depois eu faço, depois eu resolvo. E depois só tem 6 meses para escrever um artigo, né? Então, eu queria que você comentasse a importância do projeto. Eu costumo perceber o projeto com 2 utilidades fundamentais. Primeiro, ele é a sua bússola. Ele vai ser o guia com o qual você vai construir o seu texto. Porque quando você estrutura um projeto, você apresenta o seu tema, o seu problema, a sua hipótese, a sua justificativa, os seus objetivos e eventual bibliografia que você já tenha levantado. Quando você faz isso, se você transformar a estrutura do projeto em estrutura narrativa, o projeto é a introdução do seu TCC. O projeto é a introdução da sua dissertação ou da sua tese. Na minha experiência prática, eu mostro muito para os meus orientandos isso. O projeto bem feito, você o resgata lá na frente e ele vira a sua introdução. Porque ele tem todos os elementos que a introdução tem que ter. E aí, isso vai te ajudar a poupar tempo, consequentemente, dentro desses 6 meses que você tem para redigir a monografia, o artigo ou alguma coisa do gênero. Então, o projeto ele não é uma bobagem, ele não é uma mera formalidade. Ele é o primeiro teste da viabilidade da sua pesquisa e ele funciona, então, como um roteiro. Eu costumo pedir que os meus alunos observem, por exemplo, que se eles entenderem isso, faz uma diferença brutal lá na frente, que as técnicas metodológicas explicam para nós que quando eu estou redigindo o campo dos objetivos, o objetivo geral é exatamente a tentativa, né, ou pelo menos, eu costumo dizer, os indicadores que serão utilizados para eu atingir a comprovação da minha hipótese, ou eventualmente a sua negação. Ocorre também um fenômeno interessante, porque às vezes a gente tem hipóteses que são negadas pela pesquisa. Né? Você começa pensando uma coisa e quando você termina a pesquisa você diz, eu estava errado. E muito aluno se sente mal quando ele chega lá no relatório final e diz, mas eu cheguei na conclusão que eu estava errado. Não, mas isso é importante, porque você já mostrou que o caminho não é por aí. Agora, demanda mais uma nova pesquisa, procurar agora para onde o caminho pode estar. E isso já é extremamente relevante. E o seu objetivo geral, então, ele vai definir aqui, de certa maneira, vamos colocar, o referencial que vai nortear a sua pesquisa como um todo. Mas, por exemplo, os objetivos específicos são os tópicos que vão desmembrar o seu texto. Então é aquela coisa. Quer dizer, e você percebe quando realmente um tema é relevante ou não, quando esses objetivos específicos eles estão bem encadeados, eles estão bem conectados. Que aí eu costumo brincar, eu digo o seguinte, olha, o objetivo específico 1, ele tem que ser o pressuposto, ele é o seu ponto de partida. Ele é o seu capítulo 1, tópico 1. O objetivo 2, ele pode ser o tópico 1.2 ou ele pode ser o capítulo 2. Mas você não pode inverter. Tem uma razão para você começar do objetivo 1, passar para o objetivo 2
e, consequentemente, chegar no objetivo 3. Porque senão, ao invés de você produzir um texto, você produz uma espécie de crônica jurídica, em que esses capítulos poderiam ser lidos à revelia de qualquer ordem e falta conexão. Né? E isso também é um problema metodológico muito sério. Então, quando eu entendo que eu estou construindo um projeto, fazendo essas conexões, fica muito mais fácil para você redigir o texto final no momento posterior. Porque você já tem ele visualizado. Ele já está na sua cabeça. Você já sabe o que você vai tratar no capítulo 1, você imagina que fechando o capítulo 1 você vai para o capítulo 2 e logo depois você vai para o capítulo 3. E eu costumo brincar que é a receita de bolo para fazer um bom TCC. Um bom TCC, a receita de bolo para fazer um bom TCC é você perceber que o seu capítulo 1 é o seu problema. É a apresentação e a justificativa do seu problema. Ou seja, por que isso é relevante? Então você tem o seu problema, você justifica o seu problema. No capítulo 2, você vai trabalhar o estado da arte. Ou seja, o que os outros disseram. Para que no capítulo 3, você apresente, então, a sua contribuição a partir de um marco teórico. Porque, em direito, me assusta muito as pesquisas que não têm um marco teórico. Ou seja, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Flávio, porque muita gente não compreende bem o que é o marco teórico. O marco teórico, ele é, acima de tudo, eu costumo brincar com uma metáfora para os meus alunos, como os óculos. Eles são as lentes que vão filtrar o seu problema. O marco teórico, ele é uma teoria. E essa teoria, ela vai reler o estado da arte. É essa teoria que vai fazer a diferença. De modo que não é você que reinventou a roda. Teve alguém que já fez isso. Como diria lá Isaac Newton, você está só subindo nos ombros desse gigante para poder ver mais longe, ou pelo menos ver mais alto. E aí, você vai no capítulo 3 apresentar essa teoria e demonstrar como que essa teoria responde ao seu problema. E aí, pode ser o ponto que a sua teoria confirme ou não a hipótese que você estava fazendo. E aí, a gente precisa ter teoria. Né? O povo acha que o direito ele não existe sem teoria. E isso é errado. Todo campo do saber humano, para que ele seja científico, ele precisa ter um referencial teórico. E aí ocorre um fenômeno interessante. O referencial teórico, ele te dá as condições para você pensar o problema, até porque, como ele é uma teoria maior, que já caminhou a mais passos que você aproveita os atalhos teóricos que ele está te fornecendo. Você já trabalha os conceitos prontos como ele já trabalhou, sem que você precise fazer essa lapidação ou essa espécie de garimpo teórico conceitual fundamental. Sem marco teórico, você não tem nenhum tipo de referencial para dizer se as suas conclusões estão certas ou erradas. Porque você nunca está sozinho. De novo, você não está reinventando a roda. Então, se você afirma que, sei lá, a hipótese é X por causa disso, como eu dizia há pouco, que a súmula 410 ela precisa ser reinterpretada, você diz a partir de alguma referência anterior. Alguém disse isso antes de você. E isso é importante. Alguém pensou uma base teórica que vai te dar combustível, que vai te dar substrato. E, desculpa cortá-la, professora, mas o marco teórico tem uma outra questão chave interessantíssima. Ele é o seu escudo protetor. Ele é o seu escudo protetor, porque as críticas que os leitores ou eventualmente a banca faz, elas são filtradas e barradas pelo marco teórico. Se você tem um marco teórico sério, se você tem um marco teórico com robustez intelectual, a porrada diminui. Porque você não está tomando porrada. O cara vai ter que dar porrada. Primeiro no autor que você está citando. Exatamente. E aí isso já desencoraja muita crítica leviana. Marco teórico seria um Recife, né? Das ondas do mar aí, né, Flávio? E aí o pessoal está perguntando aqui, gente, olha, como fazer um marco teórico sem plágio? Gente, é claro, todo trabalho, quando a ideia não é sua, e principalmente quando você está citando algum autor, você precisa respeitar as regras de referência. Então, não há problema nenhum, eu vou até entrar nesse ponto. Gente, eu adoro trabalho de TCC com muita referência. Essa ideia que o aluno tem, eu tenho que escrever com as minhas palavras. Não, você não precisa escrever necessariamente com as suas ideias, quer dizer, né?
Então, as suas ideias, elas são a partir de vários autores que você leu. Então, eu, por exemplo, na minha dissertação, eu fiz várias referências, porque eu peguei vários marcos teóricos aí de cada tópico. Então, você vai simplesmente citar a obra, o autor, né, de acordo com as regras da BNT. Então, não há problema nenhum, e eu gosto muito das citações indiretas, que Uhum. você reconstrói as palavras que o autor disse naquele livro ou artigo que você leu e vai citar, olha, fulano de tal, página tal, do artigo tal, do livro tal. Né? Então, isso não é plágio. Plágio é quando você faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Coloca lá o que o autor disse e parecendo que é você que disse. Né? Então, isso que é E, plágio. e o aluno ele tem que perceber que essas coisas elas são facilmente detectáveis. Eu costumo brincar, você abre um texto, de repente a pessoa... E aí é o problema do tal do uso da história, por exemplo, como motivou a nossa live, né? A pessoa está lá falando, porque em Roma havia isso, em Roma havia aquilo, sem nenhum referencial. Ora, isso só seria possível se você fosse testemunha ocular da história. Né? E a hora que você olha e fala assim, como assim, filho? Quantos anos você tem? Né? Você não vivenciou essa experiência. É diferente, porque realmente, em determinados momentos, nós estamos trabalhando com acontecimentos que nós somos testemunhas oculares da história. Mas quando a gente se distancia, alguém tem que ler isso para a gente. E isso é importante. Né? Então, eu tenho que referenciar. Eu costumo dizer que um trabalho científico sério, pelo menos toda a página tem alguém. Você não Exato. escreveu essa página sem ninguém. Toda página tem que ter pelo menos uma notinha onde você está dizendo, olha, eu estou tirando isso do fulano. Porque a pesquisa é esse trabalho de formiguinha. Você está lendo fulano, você está lendo Beltrano e está construindo aqui o seu raciocínio a partir desse movimento. Eu queria também, Flávio, que você dissesse, comentasse a sua opinião a respeito de eu fiz um projeto, eu posso modificá-lo? Pois é, aqui a gente entra numa questão muito interessante, porque eu costumo dizer que o projeto é mais ou menos como uma promessa. Ou seja, você está se vinculando àquela pesquisa naquelas condições. Você está prometendo para aquele que vai te orientar seguir aquelas instruções. Se você altera o projeto, a não ser que haja realmente um erro de roteiro nessa estrutura, o que pode acontecer, isso é humano, as mudanças radicais elas são muito complicadas. Porque, por exemplo, determinados programas de pós-graduação, estrito sensu, o projeto faz parte da sua nota. Então, na realidade, você foi selecionado por causa daquele projeto. Quando você vira e diz, não, mas eu quero abandonar o projeto, eu acho que, inclusive, há sérios problemas aqui. Porque há um compromisso institucional. Você recebeu uma bolsa para pesquisar aquilo. Tem dinheiro público que está sendo posto em você para pesquisar aquilo. Então, você está traindo a pesquisa se você fizer uma mudança radical. Reparos, isso acontece sempre. Reparos acontecem sempre. Mas a mudança radical quer dizer, agora eu vou mudar o problema. Eu vou mudar de área. Ou seja, eu apresentei um problema para direito civil e eu estou caindo para direito empresarial. Não, peraí, companheiro. Tem Igual alguma coisa esquisita. uma aluna perguntou que, não sei se eu vou escrever direito de família ou tributário. Tem que escolher, porque é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ou então você vai trabalhar o ITCMD na meação da separação consensual para poder casar alguma coisa. É claro que existem pesquisas inter e transdisciplinares, mas a gente tem que ter cuidado para pensar um problema dentro do limite do nosso tempo. Eu estou fazendo um artigo, são 6 meses. Eu estou fazendo uma dissertação, são 2 anos. Eu estou fazendo uma tese, são 4 anos. E mesmo no caso da tese, a gente acha que 4 anos é muita coisa e passa assim. Passa. Porque tem que fazer os créditos, são muitos. E aí, para fazer os créditos, tem que também publicar artigos, né? Então, leva muito tempo. Ô, Flávio, queria te perguntar e queria que você dissesse sobre o famoso capítulo histórico. Tá. O que é que
todo aluno, não, você precisa. Eu já vi colegas falando isso em bancas. Eu senti falta aqui de um capítulo histórico. Eu coloco a mão na cabeça e penso, nossa, eu quero que tire o capítulo histórico. Tão ruim quanto o capítulo histórico é o tal do tópico também sobre a etimologia da palavra. Onde o sujeito, então, ele resolve falar que contrato vem do latim, contractus com não sei o quê, e aí o prefixo, o sufixo. Gente, isso é uma bobagem, é uma perda de tempo, de energia, sabe? E quando, né, esse tipo de crítica é feito em banca com relação aos meus orientandos, porque eu mando cortar mesmo, eu tenho horas que eu sou meio respondão com os colegas. Eu digo mesmo, eu digo assim, olha, eu sou orientador e eu mandei não pôr. Né? Eu mandei não pôr. Eu mandei arrancar. Qual que talvez seja o grande problema? De uma maneira geral, o aluno, principalmente o da graduação, ele acha que ele tem que escrever um manual. Então ele lê mais manuais que artigos científicos, na realidade. Até pela falta da iniciação científica. Então, quando ele abre um manual, é um comportamento natural dos manuais começar da etimologia, e aí eu não consigo entender por que ocorre essa psicose em que o cara vai pegar um dicionário, e normalmente ele pega um dos piores dicionários que tem, que é o Aurélio, tá? Ao invés de um dicionário técnico. Ok, nós temos bons dicionários jurídicos, mas então abra um dicionário jurídico. Por que você vai pegar um dicionário da linguagem comum? Ou seja, seria a mesma coisa de você querer fazer uma pesquisa, sei lá, eu acho que isso não deve existir na medicina, na química, ou qualquer outra área do saber, da engenharia, e o sujeito pega e abre o Aurélio, onde um monte de conceitos irrefletidos do senso comum estão apresentados para a gente, e você vai julgar isso de maneira válida. Então, isso é algo que a gente realmente tem que pensar o seguinte, eu estou criticando a palavra? Porque se eu não vou fazer uma crítica da palavra, essa origem etimológica se perde. A mesma coisa o problema histórico. O problema histórico vem também porque diversos manuais têm a mania de começar pela história. Eu vou dizer, o meu manual de TGP, ele começa pela história, mas antes eu tenho um capítulo para explicar qual é a metodologia histórica que eu estou usando para falar sobre a história. E por que isso, então, é uma questão importante? Porque, caso contrário, se a gente não faz esse recorte, o aluno tende a compreender de uma maneira equivocada que tratar a história é simplesmente dizer que lá atrás aconteceu alguma coisa assim. Ele não indica fontes, ele não indica autores de referência, ele não está trabalhando com nada. Ele está achando que história é trazer uma narrativa. Só tem sentido você fazer uma pesquisa histórica se o seu problema é um problema que, dentro dos seus objetivos, ou geral ou específico, tem uma relação com a história. E aí a gente tem que lembrar, existem dezenas ou centenas de metodologias historiográficas. Qual você está adotando? Porque, de novo, qual é o seu referencial? Qual é o seu marco teórico para trabalhar a história? Porque teorias diferentes produzem resultados diferentes. E é esse controle metodológico que o marco teórico te dá que vai validar as suas conclusões, que vai validar o seu raciocínio. Porque se você escolhe um marco teórico, por exemplo, errado, ele te joga no buraco. Você compra o erro do seu marco teórico e acaba produzindo conclusões equivocadas. Você vai trabalhar com um autor, por exemplo, da historiografia da economia, mas você está trabalhando sucessão de companheiros, não há relação. Ou seja, você precisa de alguém que esteja fazendo historiografia jurídica, pelo menos. Se você está trabalhando com, sei lá, a história da psicologia, tem uma metodologia, tem um marco histórico para esse referencial. Basta você procurar se inteirar um pouquinho que você vai perceber. E, infelizmente, os nossos manuais, de uma maneira geral, nos prestam esse desserviço, porque eles não fazem essa contextualização histórica. Eles não trazem aqui esse referencial histórico para que a gente tenha uma construção um pouco mais sólida da onde a gente está partindo. É uma coisa que eu brinco muito com meus alunos de pós-graduação. Eu digo, olha, na primeira aula minha de mestrado e doutorado,
eu sou um autor que tem os seguintes marcos teóricos. Pá, pá e pá. O meu curso não é o meu curso, é o curso deles. Eu estou apresentando para vocês eles. Nós estamos discutindo os problemas aqui aos olhos destas pessoas, ou destas teorias, consequentemente. Então, vocês estão entendendo qual é o roteiro que eu vou seguir. E isso ajuda muito, né? Isso traz clareza científica. Se a gente fosse pensar em termos de raciocínio matemático, quando eu apresento apenas a história, é como se eu mostrasse uma equação de segundo grau simplesmente numa linha, depois o resultado, sem demonstrar as etapas de construção do raciocínio. O marco teórico, para quem perguntou, ele vai me dar isso. Ele vai me dar essas etapas de construção do raciocínio. E até vai me explicar por que diabos eu usei a fórmula de Bhaskara e não qualquer outra para poder resolver o problema. O que eu acho que assim, o aluno precisa entender é que ele precisa contextualizar. Olha, farei uma linha de evolução aqui do direito à saúde nas constituições brasileiras. Aí você demonstra que, né, que quer fazer que quer demonstrar qual que foi a evolução do direito à saúde na Constituição, né? Então, dando exemplo prático aí. Então, é muito importante. Agora, por exemplo, você vai falar sobre sucessão de companheiro. Aí você vai ficar falando, porque a companheira, ou os tipos de relações familiares. Então, assim, às vezes tem qualquer ligação lógica, né, com o tema problema. E ocorrem fenômenos muito curiosos. Por exemplo, eu fiz uma banca recentemente num trabalho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, de repente, o cara começa, porque em Roma antiga... Eu falei, não, pera, não tinha internet em Roma. Ou seja, para quê? Nós estamos voltando lá. Né? Não tem sentido o seu raciocínio. Porque você está lidando com o problema do presente, cara. Ninguém em Roma teria imaginado o que é a internet. Então, calma. Né? Se você quer trabalhar, nós vamos trabalhar uma década para trás. E vamos parar por aí. Isso já é história. As pessoas têm essa falsa ideia também que história é só o que aconteceu da Idade Média para trás. Porque eu tenho que mostrar o primeiro registro na história. Lá na Mesopotâmia. E qualquer coisa do gênero. E você fala assim, gente, mas não precisa. Porque realmente você não vai encontrar. Você não vai conseguir fazer uma pesquisa sobre recurso extraordinário voltando na Grécia Antiga. Exato, concordo plenamente com você. Eu acho que a gente não falou um pouquinho, Flávio, eu acho que é importante, a gente comentou, mas nós não dissemos a hipótese. A gente falou muito de hipótese, mas tem aluno aqui meu que não sabe o que é hipótese. Tá. Então, gente, hipótese, para quem não sabe, é uma resposta provisória para a pergunta do tema problema. Né, Flávio? Exatamente. A hipótese, ela é extremamente importante porque é a primeira impressão. Ou seja, você ouviu uma pergunta e todo ser humano, a partir do momento em que ele é desafiado por uma pergunta, ele traz uma resposta. É inato isso. Ele traz uma resposta. Você faz um julgamento. Né? Por isso que eu costumo brincar que, do ponto de vista hermenêutico, aquele ditado popular que a gente não deve julgar um livro pela capa é uma bobagem, porque a gente não julga. O que a gente não deve é congelar o nosso preconceito na capa e se manter aberto para as transformações. A hipótese, ela tem que se manter aberta. Ou seja, você lança uma hipótese e diz, olha, isso é assim, porque eu acho que é assim. Porque qual que é o problema? Se você não tiver a hipótese, você não desenvolve o seu raciocínio. Você precisa traçar um mapa. Ninguém consegue traçar um mapa sem o ponto de partida e o ponto de chegada. Ora, se você diz, eu quero sair da minha residência e ir até o BH Shopping, você precisa do BH Shopping. Porque ninguém vai virar para você e falar o seguinte, professora, faz um mapa para mim da sua casa, e aí você vai perguntar, tá, mas até onde? Eu preciso ter isso. A hipótese é isso. A hipótese é o meu ponto de chegada. E num primeiro momento, quando você faz o mapa, você imagina que o trajeto mais curto seja aquele. Mas pode ser que no meio do caminho você descubra outros trajetos. E que você descubra, inclusive, que às vezes a via que você elegeu é a péssima via.
É uma via que vai estar congestionada, é uma via que vai estar obstruída, é uma via que vai te obrigar a dar uma volta e você vai readequando. Ou até um ponto. Você vai descobrir que o seu ponto de chegada não está do lado de lá, mas está do lado de cá. Né? Isso aconteceu na minha dissertação. Ou seja, eu neguei a minha hipótese. Então eu trouxe uma hipótese e de repente eu disse, não, não é isso não. E isso é importante. Novamente, como eu disse, chegar numa conclusão que algo não é, já é produção de conhecimento. E eu acho interessante, Flávio, isso aí, que em vários momentos na sala de aula, eventualmente eu falo sobre o meu posicionamento a respeito desse assunto é esse. E eu gosto de trazer outros autores para os alunos. Então, já aconteceu a minha visão sobre as medidas coercitivas atípicas, de uma forma que ela foi uma evolução. E tem autores que discordam, acham que isso é um absurdo, que fere a razoabilidade. E eu mostro em sala de aula os dois posicionamentos. O meu posicionamento e dos professores que discordam do meu posicionamento. E falo sobre a importância de nós termos a humildade acadêmica e essa questão que você está dizendo sobre a hipótese, é isso, gente. Quando você faz o projeto, você vai responder provisoriamente aquela pergunta que você fez no tema problema. Mas você concluir de forma contrária àquela resposta, que seria a hipótese, isso demonstra uma maturidade jurídica, uma maturidade acadêmica importantíssima. De você reconhecer, olha, eu achava que eu entendia sobre esse assunto e aprendi muito com a pesquisa a ponto de, inclusive, mudar meu posicionamento. Né? Exato, exato. Aliás, né, se a pesquisa não nos transformar, ela perde o sentido. Porque se eu quero convencer outras pessoas e transformar outras pessoas, eu tenho que estar aberto que essa transformação comece a partir de mim. E é por isso, né, gente, que assim, muitos alunos ficam preocupados. Professora, eu não estou conseguindo escrever, tem dia que não rende. E assim, né, você pode dizer mais do que eu, mas eu que fiz mestrado, a pesquisa, como o professor Flávio falou no início, ela muitas vezes, gente, ela é muito solitária. E você fica frustrado muitas vezes, porque você está certo de um posicionamento e depois vai ter que mudar. E aí você fica, às vezes, um dia inteiro, uma semana inteira só lendo, né? E sem escrever uma frase. E tem gente que não entende, né, Flávio? Quem não é da vida acadêmica, quando a gente fala assim, escrevi uma página, e aí a gente comemora isso, a pessoa fala, como assim? Não. Uma página comemorando. Tem dia que um parágrafo já é algo louvável. Eu costumo brincar que às vezes você abre aquela tela branca do Word e aí você fica olhando para aquilo ali pensando assim, engraçado, minha luz deu uma pioradazinha, e a gente fica pensando acerca daquilo que a gente está escrevendo e não vem nada, vem um branco. E a gente quebra a cabeça com esse branco, e esse branco não vai, e a gente vai ficando incomodado. E às vezes ocorre um fenômeno curioso. Você sai dali e vai tomar chuveirada, e de repente vem aquele clique. Por isso que eu falo com meus alunos de uma maneira geral, né? Tenham sempre papel fácil, ou então tenham um aplicativo do telefone celular para gravar uma nota de voz. Porque quando der o clique, você grava, registra, porque isso E isso é interessante. Agora, os objetivos específicos, lá no projeto, são interessantes para esses momentos críticos. Porque, por exemplo, você está escrevendo, você tem lá 5 objetivos específicos. Você está escrevendo o segundo, travou, passa para o terceiro. Passa para o terceiro. Acabou o terceiro, volta para o segundo. Não, ainda não está indo. Vai para o quarto. Mas não perca tempo. Vai fluindo, vai deixando rolar. Não precisa necessariamente escrever naquela sequência lógica, né? Introdução e seguir aquele roteiro, exatamente. Porque tem dia que a gente cansa sobre um assunto, né? Exato. A gente esgota mesmo. Isso é humano.
né? Esse esgotamento, ele é algo humano. Isso. Flávio, estamos chegando então ao final da live e gostaria imensamente de agradecer. Você prontamente aceitou meu convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito, né? Nós somos da área do direito processual. Eu sou uma criança comparando com você, apesar de a idade ser mais ou menos próxima, mas admiro demais seu trabalho e principalmente a sua humildade. Tá? Então, uma coisa que na vida acadêmica a gente tem, às vezes, uma dificuldade, e a sua humildade de aceitar o convite, de estar falando aqui sobre assuntos bem simples, né, em uma linguagem bem simples, me deixou muito feliz. Então, agradecer imensamente e queria que você desse aí uma dica final aí para quem quer escrever um artigo de TCC e quer mitar aí no trabalho de conclusão de curso. Professora, eu não sei se dá tempo, mas eu costumo dizer que talvez uma das maiores dicas ela se dá com uma anedota, que é a anedota do coelho. E essa anedota é uma anedota muito importante e às vezes as pessoas não percebem isso. A ideia, basicamente, é a história de um coelhinho bonitinho, fofinho lá, que um dia estava sentado na beirada de uma lagoa, numa pedra, com um notebook no colo, e uma pilha de livros, e digitando freneticamente, quando um lobo chega para ele e olha para ele e diz assim... Primeiro, o lobo pensa, né? Opa, tá garantido o almoço. E ele vai chegando perto do coelho, o coelho olha para ele assim, com a cara de desdém, e continua digitando, digitando, digitando. E aí ele olha e diz, o coelho não está com medo de mim? Que coisa estranha. E aí ele vai chegando mais perto, o coelho olha para ele de novo, com aquela cara de desprezo, tipo assim, cara, você está me incomodando. E digita, 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 abre um livro, volta. E o lobo pergunta para ele, olha, o que você está fazendo? E ele diz, eu estou fazendo a minha tese. Eu estou fazendo a minha tese de doutorado. E aí o lobo olha e fala assim, tese? Mas eu vou te comer. Eu falei, não, calma, eu tenho que defender o doutorado primeiro. Eu estou aqui porque senão eu tenho problema com o meu orientador e eu estou aqui trabalhando na tese. E aí o lobo fica curioso e diz, tá, E coelho... às vezes o orientador é pior que o lobo. Pois é. E aí o lobo vira e diz, mas então qual é a sua tese? E ele diz que o coelho é um dos maiores predadores do reino animal. E o lobo ri e diz, qual é, coelho? Que tese ridícula. Não é possível que você vai defender isso. E o coelho diz, não, vou defender. E o lobo ri novamente. Ele diz, então, peraí. Essa tese foi me dada pelo meu orientador. Se você discorda, então vamos aqui conversar com o meu orientador. E o lobo estufa o peito e diz, é óbvio que eu vou discutir com o seu orientador. E ele segue o lobo. O coelho e o lobo entram numa caverna e, de repente, ninguém nunca mais ouviu falar do lobo. No dia seguinte, está o coelho de volta lá na pedra, na beirada da lagoa, e uma onça chega. E ocorre esse mesmo ritual, a onça duvida, o coelho a convida para conhecer o seu orientador e vão eles para a caverna. Ninguém mais ouve falar da onça. E isso vai indo com vários predadores, até que um último, uma raposa ou alguma coisa assim, segue o coelho na caverna. E quando a raposa entra na caverna, é que ela percebe uma pilha de esqueletos e, de repente, ela dá de cara com o leão e o coelho ri lhe dizendo, esse é o meu orientador. E esse é o ponto. Ou seja, acima de tudo, confie no seu orientador. O seu orientador sabe o que ele está fazendo. Ele é o leão que vai te proteger. Não faça sua pesquisa sem ele. Concordo plenamente e é exatamente isso que eu também queria deixar de dica. Respeite o seu orientador. É ele que vai te proteger quando precisar. Né? Ô Flávio, muito obrigada. E muito obrigada a todos que assistiram nossa live. Ela vai ficar salva aí na minha página. Quem não segue o professor Flávio Pedron. Obrigada, Flávio. Um grande abraço.